Olá a todos, alunos da disciplina de Algoritmos 1 e Laboratório de Programação 1. Bem-vindos mais uma vez a mais uma aula. Como sempre fazemos, né, vamos começar com uma frase aqui, aquelas que nos animam, né? Uma frase de Theodore Roosevelt. Nós temos aí: acredite que você pode, assim você já está no meio do caminho, tá? Eu acredito nessa frase, que não é nenhum milagre, né, que vai acontecer por isso. Mas é que quando você não quer algo ou não sabe o que quer, aí não tem jeito mesmo, aí você não vai alcançar aquilo. Se você não quer algo, ninguém pode fazer você alcançar aquilo que você não quer. Muito bem. Então, começando a nossa aula hoje, o conteúdo de estruturas de controles, né? Hoje nós vamos ver a estrutura sequencial, mas vamos ver aqui os tipos de estruturas de controles que nós vamos estar vendo na nossa disciplina de algoritmos 1 e laboratório de programação, tá? Nessa disciplina aqui a gente vai ver três estruturas de controle, tá? São a estrutura de sequenciação, seleção e repetição. Antes disso, antes de escrever, eu vou estipular aqui os nossos objetivos para essa aula hoje, tá? A nossa aula de hoje, ela vai apresentar os conceitos de estrutura sequencial, de fluxo de execução e ilustrar a construção de algoritmos através de etapas lógicas, né? Vamos tirar um espacinho aqui. Muito bem. Algoritmos, nós já temos visto as definições de algoritmos e já vimos esses conceitos aqui. Hoje nós vamos então utilizá-los para resolver nossos problemas algorítmicos, tá? E aqui nós temos, né, que algoritmos são compostos por blocos lógicos, né? Blocos lógicos que nada mais é que uma sequência ali de sequência lógica de passos para solucionar um problema. É um bloco, uma sequência, um bloco de comandos, né, que visa solucionar um determinado problema seguindo um determinado lógica, tá? Uma determinada sequência lógica de passos. Entrada de dados e saída, nós já vimos o comando leia e o comando escreva, né? O comando leia, ele faz entrada de dados, o comando escreva faz saída de dados. Variáveis e constante, nós já vimos como declarar variáveis, né? Aqui nós temos algum exemplo usando, nós vamos utilizar para tanto, né? Portugal Studio, então no formato do Portugal Studio nós temos aqui a forma de declarar uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo string ou cadeia, como declarar uma constante, né? Aqui a constante π, 3, 14, 16. Temos ainda, nós já vimos também comandos de atribuições, né? Nós já vimos aí, por exemplo, quando eu declaro a variável idade, aqui eu posso dizer idade recebe 20, porque 20 é do tipo inteiro, tá? E o comando igual aqui significa recebe. Também nós já vimos aí que uma string, uma variável string, pode receber aqui uma cadeia, tá? Uma cadeia de caracteres sempre entre aspas duplas, tá? Também vimos expressões lógicas, relacionais e aritméticas, e aqui nós temos um exemplo, né, de uma expressão que tem todos esses operadores aqui. Nós temos operadores aritméticos como o mais, a soma, né? 15 mais 5. Depois eu comparo, aqui nós temos 2 igual. No caso aqui, 2 iguais aqui no nosso programa, ele significa igual, porque quando eu tenho apenas um símbolo de igual, um sinal de igual, ele significa recebe. Então, aqui eu estou falando o seguinte: 10 é igual a 15 mais 5. Obviamente, isso aqui é falso, né? Então vai produzir um resultado lógico, falso. Aqui, 20 é menor ou igual a 30, verdadeiro. Aí depois, por último, eu tenho um operador lógico, e assim sucessivamente. Nós já vimos todos esses detalhes, né? Então nós temos ainda aqui comandos, né, também. Então o algoritmo é composto ainda por comandos que traduzem todos esses conceitos que nós já vimos aqui em ações, tá? Por exemplo, escreva é um comando de saída, e aí nós temos aqui dentro desse comando a forma, a sintaxe, seguindo a sintaxe, uma saída de dados. Por exemplo, eu vou mostrar que a idade de nome, por exemplo, se nome for Maria, idade de Maria
é igual à idade. Se a idade for 20, vai aparecer 20. E temos aqui um comando também, /n, que vai fazer o quê? Uma quebra de linha, tá? E assim a linguagem tem N comandos que nós vamos aprendendo à medida que formos praticando, né? A ideia dessa aula hoje, então, é praticar, resolver alguns exercícios utilizando a ferramenta Portugal Studio, tá? Seguindo resolvendo problemas de estrutura sequencial, ok? Então, nós vamos ver hoje estrutura sequencial com o Portugal Studio. Muito bem, as estruturas básicas de controle de fluxo de execução de um programa, tá? Ela define, na verdade, a ordem e a quantidade de vezes que um comando é executado em um programa ou algoritmo, tá? O algoritmo. Nós temos aí estruturas de sequencial, né? Que a gente chama executa um comando após o outro até o fim do programa, tá certo? Então, aqui nós vamos ter a execução sequencial dos comandos, um após o outro, da forma como foram escritos. Temos a estrutura de seleção, que nós vamos ver mais à frente, que ele cria um desvio ou salta a execução de um bloco de comandos ou de um comando se uma dada condição for satisfeita, né? Verdadeira ou falsa, depender da situação. Tá certo? Então, se dependendo da condição, eu vou selecionar e executar um bloco ou outro. Temos também estruturas de repetição que a gente vai verificar que repete um bloco de comandos, tá? Então, por meio da combinação dessas três estruturas aqui, pessoal, ó, é possível você construir qualquer programa. Hoje já existem estruturas que otimizam, né? Otimizam a utilização dessas três estruturas todas juntas. Então, mas com essas estruturas aqui, é possível construir qualquer programa, tá certo? Então, nós vamos agora para a estrutura sequencial. Tá? Nós vamos entender como o programa ele é executado sequencialmente, e para isso nós vamos para a prática mesmo, tá? Depois. Nessa estrutura, comandos são executados em uma sequência linear de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou seja, da mesma ordem em que foram escritos, tá? Então, na mesma ordem que os comandos foram escritos, ok? Então, o computador, é interessante lembrar que ele executa comandos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui nós já vamos começar, então, partindo direto para um exemplo. Nós vamos resolver um exemplo bem clássico, tá? Que é construir aqui, resolver as 4 operações aritméticas, tá certo? Então, olha o problema. Aqui nós temos um problema algorítmico, que geralmente ele vem escrito dessa forma, então nós vamos ter hoje que aprender a identificar aqui dentro do nosso programa, como nós já vimos em aula passada, que todo algoritmo tem entrada, processamento e saída de dados, tá? Todo algoritmo, então, ele vai ter entrada de dados, depois ele passa por um processamento e depois, por último, ele vai ter a saída, que aqui nós chamamos saída geralmente de informação, tá certo? Aqui nós vamos então ler esse problema, tá? O primeiro passo para construir um algoritmo é fazer uma boa leitura, tá? Fazer uma boa leitura, tentar identificar dentro do meu texto as palavras ou frases, né, que indicam entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Então aqui, construa um algoritmo que receba 2 números reais. A palavra receba aqui me remete a uma entrada de dados no computador. Entrada em que o usuário vai informar ou em que o computador recebe de alguma forma esses dados, tá? Eu posso fazer uma atribuição estática ou dinâmica, como a gente vai apresentar mais à frente. Também, nós temos aqui agora um ponto, né? E depois vem calcule a soma. Observe, a palavra calcule, ele remete para processamento. Toda vez que eu peço para calcular, fazer comparações, fazer operações, tá certo? Eu estou, na verdade, falando de processamento, tá certo? Então eu negritei aqui
para observar que aqui eu tenho entrada, nesse bloco aqui eu vou ter, ó, calcule a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão entre o primeiro e o segundo número. Mostre o resultado dessas contas na tela com a mensagem semelhante. A soma de 10 mais 5 igual a 15. Eu quero que apareça mais ou menos assim, tá? Obviamente não vai ser esses valores, serão os valores que eu inserir, que o usuário inserir. Mas observe a palavra mostre. Então, toda vez que eu encontrar palavras mostre na tela, apresente o resultado, são pedidos para eu fazer uma saída de dados, tá? E isso me ajuda a identificar variáveis para o meu problema, tá certo? Então, observem. Agora nós vamos abrir, então, aqui o nosso Visual, o nosso Portugal Studio, aliás, né? Então, vamos para o Portugal Studio, que é o nosso aplicativo que a gente vai estar usando para resolver problemas algorítmicos aqui no início dessa disciplina, tá ok? Então, aqui o Portugal Studio, como já foi apresentado a vocês, mas somente revisando aqui, eu quero destacar o seguinte, que caso você tenha dúvidas quanto a algum comando, não hesite em clicar aqui, ó, no símbolo de interrogação aqui, e ele vai abrir para você essa aba aqui, que na verdade é um grande tutorial. Então, leia aqui. Se você tem dúvida como declarar uma variável, clique aqui. Aqui você vai encontrar, então, como fazer declarações de variáveis, e aqui desse lado tem como fazer entrada e saída de dados. Aqui temos os comandos, e assim sucessivamente, ok? Essa janela, clicando aqui, a janela principal, nós vamos abrir então um novo arquivo para fazer o nosso programa, tá certo? Eu vou diminuir o espaçamento. O programa no Portugal Studio, ele tem essa estrutura aqui, tá? Então essa estrutura vai se repetir sempre. Esse comando aqui é o único comando que não necessariamente faz parte da estrutura básica, mas todo o programa vai começar com a palavra programa, abre chaves, fecha chaves, indicando o começo e fim do programa. Temos a função principal, que é a função onde o computador inicia, e aí eu tenho o início da minha função e o fim dela, tá ok? Então vamos partir para a programação, tá ok? Então nós vamos ter que fazer o seguinte, eu copiei o texto lá para eu colar aqui para que a gente tenha. Então eu vou criar um comentário de várias linhas usando asterisco, barra, barra, asterisco. E tudo que tiver aqui no meio será considerado, aliás, deixa eu copiar novamente aqui, tudo que estiver aqui no meio, tá? Ele é considerado comentário de mais de uma linha. Eu vou dar Enter aqui, observe que eu posso dar quantos Enter eu quiser e eles vão fazer parte do meu comentário. Então, tudo isso aqui que está em cinza, ele é considerado comentário no meu programa, tá certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte, porque ele está dentro do bloco de comentário de várias linhas, tá ok? Então, agora nós vamos aí. Primeiro, construa um algoritmo que receba 2 números reais, ou seja, se ele recebe 2 números reais, eu tenho que criar 2 locais na memória para guardar esses 2 números. Então vamos criar aqui, eu vou colocar aqui, a variável já foi declarada, que é do tipo real, então real, vou chamar ela de A e B. Pronto, 2 números. Ah, professor, não podia ser N1, N2? Qualquer número, tá certo? Qualquer número, qualquer nome, desde que comece com letra, tá ok? Então, real, A e B. Aí nós temos aqui agora, eu pedi aqui, calcule a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Muito bem, eu posso querer saber, tá, qual guardar esses resultados das somas em um outro local na memória do computador, como nós já explicamos. Uma variável é um espaço reservado na memória para guardar um determinado tipo de dado. Está aqui, real. Então eu vou guardar o dado real, que vai ser a soma. Eu posso criar uma variável para soma, posso criar uma para subtração, posso criar uma para divisão, posso criar uma outra para multiplicação. Tá ok? Aqui no Visual G, ele não usa ponto e vírgula ao final das linhas, tá? Então, em outras linguagens, a gente vai observar que sim. Como ele é uma linguagem para treinamento, não utiliza, então nós não vamos utilizar, beleza? Então aqui
nós fizemos o que nessa linha aqui? Nós declaramos as variáveis. O comentário de uma linha, ó. Comentário de uma linha é barra, barra. Declaração das variáveis. Agora, o que significa, né? Comentário. Comentário é aquilo que o computador vai ignorar. Ele vai executar o programa a partir daqui e não a partir daqui, porque isso aqui ele ignora. Isso aqui também ele ignora, tá certo? Não faz parte do programa. É a anotação do usuário. Então, observem aqui do lado que nós temos as nossas variáveis declaradas, do tipo real, os espaços foram reservados. Então, vamos às operações, tá? Eu poderia pedir para o usuário inserir, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui A recebe 10, B recebe 5, tá? E como é real, observe, ele está dando um pequeno erro aqui, ó. Ele vai mostrar o valor da expressão à direita, a atribuição será automaticamente convertido de inteiro para real. Então ele já mostrou uma mensagem, ok. Então vamos, já que ele pediu real, vamos colocar como real, ponto. Nunca usa vírgula para escrever número, a casas decimais de um número, tá certo? Então, começando, vamos fazer a soma. Como que eu faço a soma? Nós já aprendemos, os operadores de soma o operador, basta que eu faça, então, eu quero somar A e B. Então, basta que eu faça a soma A mais B. Qualquer valor que tiver dentro de A e dentro de B serão somados e guardados aqui dentro, porque ele vai executando linha após linha. Próxima linha, sub, recebe A menos B. Multi recebe, nós temos aí A vezes B. E divisão, nós temos A dividido por B. Tá certo? Aqui eu vou fazer um destaque, que aqui eu vou ter, a partir dessa linha aqui, eu tenho entrada de dados, uma entrada estática, tá? Eu estou fazendo a entrada de maneira estática, ou seja, um valor que não muda, não é o usuário que está inserindo, já foi inserido direto no código. E aqui eu tenho processamento, bloco de processamento. Então eu separei em blocos, tá certo? Primeiro, declaro as variáveis e faço a entrada de dados. Depois eu faço as operações e agora eu vou fazer a saída de dados. A saída dos dados. Então, qual é o comando de saída? O escreva. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? O escreva, eu quero mostrar a mensagem exatamente como está aqui. A soma, se eu quero mostrar a soma primeiro, então eu escrevo. Tudo que tiver entre parênteses vai ser escrito exatamente como está entre parênteses. A soma de. Aí, eu não quero colocar aqui 10 mais 5, eu quero colocar o valor da variável, porque se eu mudar aqui para 15, né? Se eu tivesse mudado aqui para 15, aí ficaria 10 aqui, ó, se eu tivesse escrito dentro das aspas, né? Dentro das aspas. Então eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero, na verdade, mostrar o valor da variável. Então, como eu faço isso? Então, a soma de espaço, vírgula, coloco o nome da variável, vírgula, abro aspas novamente, mais o valor de A. Observe, A vale 10 aqui. Então, a soma de 10 mais... Aí vou mostrar o valor de B. É igual a soma, tá certo? E aí eu vou querer fazer o seguinte, eu vou colocar um barra N aqui. O barra N significa que eu estou dando um enter, um quebra de linha. Se eu tirar o barra N, ele vai colocar tudo numa mesma linha. Depois a gente faz esse teste, tá? Então agora eu posso copiar essa linha, eu vou copiar para a gente acelerar o processo. E vamos que vamos aí. Vou selecionar as duas linhas e dar Tab. Muito bem. Então, aqui nessa linha, observem que eu tenho agora, copiei aqui, eu tenho só que mudar, né? Então, a subtração, a diferença, na verdade, né? A diferença entre A menos B é igual a sub, né? A variável sub.
E aí, aqui nós vamos colocar multi. O produto, né? A multiplicação é o produto o produto de. Quando o produto da multiplicação de dois números é o resultado é sempre um produto de dois números, né? Então, o produto de A vezes B é igual a multi. E, por último, o quociente, né? O quociente da divisão entre A dividido por B igual a div. Beleza? Então, nós temos aí um programa. Vamos aproximar aqui para a gente mostrar o código, todo o nosso código. Nós temos um programa que resolve esse problema aqui, tá certo? Então, se nós pegarmos aqui, eu declarei as variáveis, fiz a entrada de dados manual no código, processei os dados, atribuí aqui, falei soma, recebe A mais B. Subtração, recebe, eu tenho que ler, da forma que eu leio, é a forma que o computador lê também. Então, subtração, recebe A menos B. Multiplicação, recebe A vezes B, e assim sucessivamente. Para nós acompanharmos os valores das variáveis, a gente pode clicar na variável aqui e arrastar ela para essa parte, para a gente inspecionar, né? O nome é inspecionar, fazer inspeção dos valores das variáveis enquanto elas são executadas, tá? Então nós vamos executar aqui agora o programa, pressionando esse botão, se eu quiser, tá? Ele já vai mostrar de uma vez. Olha aí, ele já mostrou aqui o resultado de todas as operações. Aí eu vou abrir um pouco mais. Então, observem. Soma de 10 mais 5 igual a 15. Diferença entre 10 menos 5 igual a 5. Produto de 10 vezes 5 igual a 50. O quociente da divisão de 10 por 5 igual a 2. E executado em 259 milissegundos. Observem aqui, ó, as variáveis. A tem o valor 10, B tem 5, soma vale 15, subtração 5, divisão 2, multiplicação 5, tá certo? Aqui mostra que nosso algoritmo, o computador, executou ele de maneira totalmente correta, tá? Muito bem. Uma outra forma de executarmos esse programa é pressionar aqui nesse botão que está abaixo do triângulo aqui, que executa, é o botão passo a passo, ou as teclas Shift F5, né? Passo a passo ele vai fazer o quê? Execução, passo linha por linha, para que você entenda melhor o que está acontecendo. Então vamos executando aqui, tá? Quando eu clico aqui, ele vem para essa linha. Observe, ela está marcada de cinza, mas aqui um cinza mais claro, né? Então, ao pressionar aqui, eu vou ter que fazer várias vezes aqui, porque ele vai, para cada vez que eu pressiono, ele cria uma das variáveis. Observe, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele mudou para a próxima linha. Ou seja, ele declarou as 6 variáveis. Para cada clique, ele cria uma variável, tá certo? Aqui, nessa linha aqui agora, observe o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Nesse momento, quando eu pressionar, passo aqui, ele vai atribuir 10 para a variável A. Aqui, variável A, nesse momento, na execução sequencial, tá? Então, eu usando a execução sequencial, A recebe 10. B agora vai receber 5. Soma vai receber o que está dentro de A mais B, tá certo? Observem aqui, soma recebe, ó, passo a passo, 15. Aí eu vou pressionar agora aqui, Shift F5, tá? Observem aí, subtração agora, já recebeu 5. Se eu pressionar aqui Shift F5, olha lá, multiplicação 50. E por último agora, divisão, ó, divisão vai receber 2, tá certo? Então é importante ficar observando isso aí. E agora, o que faz essa linha, tá? Na sequência, observe, esse executor aqui, ele está interpretando o meu código linha após linha. Olha aí, Shift F5, escreve aqui a soma de A mais B. A vale quanto? 10. B vale 5, é 15. Aí Shift F5,
a diferença entre 10 e 5 é 5, e assim sucessivamente nós terminamos a execução. Beleza, professor, mas ele vai sempre mostrar 10? Não, se eu colocar aqui 1000 e aqui 50, olha aí, vamos executar. Olha lá, 1000 mais 50 dá 1050. A diferença de 1000 menos 50 é 950. 1000 vezes 50, 50 mil. E 1000 dividido por 50, 20. E assim sucessivamente, tá? Ah, professor, mas eu não queria fazer, tá? Eu não quero fazer a entrada assim, eu queria que eu inserisse os dados. Muito bem. Você pode, então, comentar essas linhas aqui, nós vamos comentá-las, tá? E nós vamos fazer isso. Já que nós estamos aqui aprendendo, né, no começo, vamos lá. Leia, eu faço o quê? Eu leia A. O que significa leia A? E leia B. Bem, nós vamos fazer, executar do jeito que está aqui para vocês verem que aqui acontece algo assim que deixa a gente meio no ar. Não tem uma mensagem para falar o que o usuário tem que fazer. O comando leia, o cursor vai ficar piscando, esperando que você digite um valor. Então, vamos executar aqui o comando. Olha lá, está acontecendo o quê? Nada. O cursor está piscando aqui, que às vezes não dá para ver, mas ele está pedindo que eu digite aqui um valor, por exemplo, ó, 10, olha lá, observe que eu digitei 10 aqui embaixo, tá? 10 aqui embaixo, e aí eu vou digitar, dar um Enter, e aí ele está esperando, o outro leia aqui agora, fica esperando o B, olha lá, ó, eu digitei e ele guardou 10 que eu digitei lá, eu vou digitar aqui 3, olha lá, 3, e vou dar Enter. Quando eu pressionar Enter, B, olha o resultado em B. B passou a valer 3 aqui. Aí 10 mais 3, 13, 10 menos 3, 7, 10 dividido por 3 dá 3 e 3, 10 vezes 3, 30 e assim sucessivamente. Tá ok? Então, funcionando perfeito, mas está faltando alguma coisa, uma mensagem, né? Então, o ideal é que eu faça o seguinte, eu coloque antes do leia uma mensagem aqui, sempre que eu quiser que o usuário insira alguma coisa, eu tenho que informar ele o que eu quero. Insira um número real. Pronto. Aí aqui eu vou colocar outro escreva. Insira outro número real. Muito bem, agora vamos executar para ver, tá? Olha ali, eu tenho aqui Shift F6 ou posso clicar aqui. Então, executando. Olha lá, insira um número real e fica piscando aqui. Aí eu vou digitar ali 10 ou 100 mil. Lá, digitei 1000 aqui. Ficou muito junto, né? E digita outro número real. Vou digitar 20. Ali os resultados, executou tudo, ó. 1000 mais 20, 1020 e assim sucessivamente. Todos os resultados estão aqui corretamente, tá ok? Então, o que nós fizemos aqui foi fazer duas formas de entrada de dados. Então, eu poderia fazer dessa forma aqui, da primeira forma, que a gente chama de entrada de dados estática, ou dessa outra que nós fizemos por último agora, que eu chamo de entrada de dados dinâmica. Por que dinâmica? Porque é o usuário que insere. Agora eu inseri 10, eu posso inserir 20 na próxima. Vou colocar 2 pontos aqui e um espaço. Agora fica até melhor. Ó. Se a gente observar, vai ficar um pouquinho mais bonitinho aqui embaixo. Ó. Coloco 500 aqui e 20. Olha lá, ficou mais ajeitadinho. Beleza? Esse exercício, então, está ok. Nós terminamos ele. Eu vou só copiá-lo e colar, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos copiá-lo e colar ele lá no nosso texto, tá certo? Para a gente visualizar melhor lá. Então, aqui eu vou fazer isso aqui, copiar. Depois a gente copia eles aqui, vamos lá, e deu certo de copiar agora. Vou copiar pelas linhas também. Muito bem, então esse algoritmo vai ficar disponível para vocês
não ficou muito boa, cortou as linhas, então vamos novamente. Opa, esperando aqui. Agora sim. Eu vou copiar um pouco mais aqui para a gente pegar todo o código, né? Muito bem, agora vamos colar ele aqui então. Essa solução vai ficar colada aqui, para que vocês tenham aí então a solução desse algoritmo, para que possam praticar depois. Ok, então nós já vimos aqui como fazer então a inserção, entrada, processamento e saída de dados para esse problema. Temos aí um outro exemplo que nós vamos resolver também para ajudar vocês a entender mais, tá? Vamos explicando. Às vezes vai aparecendo algumas coisas que vocês talvez vão precisar. Então aqui tem um problema. Faça um algoritmo que receba 4 notas de um aluno e que calcule a média aritmética dessas notas e apresente o resultado da média para o usuário, tá? Então eu vou pegar esse programa aqui dentro do Visual G aqui, do Portugal Studio, aliás, eu vou clicar aqui em cima, Portugal Studio, clicar no mais para abrir um novo arquivo e aí vamos começar então. Observem que o nosso programa, eu vou copiar, colar o código aqui em cima, barra asterisco, asterisco, barra, colar aqui todo o texto, né? E vou colocá-lo aqui. Fica mais fácil para a gente estar visualizando o problema. Muito bem. Agora vamos aí para o nosso programa, então. O que eu preciso? 4 notas. Então, notas é do tipo real. Então, o algoritmo recebe a entrada de dados. Então, real, eu vou precisar de 4 notas. N1, N2, N3 e N4, separados por vírgula. E uma outra variável chamada média, tá? Então, se eu tentasse colocar aqui, por exemplo, média acentuada, ele ia me dar um erro aqui, ó. Ele mostrou totalmente aqui, já até colocou numa cor bem forte para indicar que eu não posso colocar caracteres especiais. Então, média. Então, eu tenho 5 variáveis aqui. Vamos então fazer a leitura dos dados, né? Então, escreva. Eu vou pedir para o usuário inserir as 4 notas. Insira a primeira nota. Tá? Eu poderia criar no meu programa aqui uma tela, fazer alguma coisa, né? Organizar aqui fazer uma telinha mais ou menos assim para ficar mais interessante, se eu quisesse, né? E vamos fazer, já que estamos aí, vamos fazê-lo então. Aqui tem que estar entre aspas, tá? Só um erro é esse. Está mostrando totalmente em verde aqui porque estava errado mesmo. Ok. Agora eu vou copiar essa linha, colar aqui e vou colocar uma outra. Escreva, aspas, coloco aqui e vamos até aqui. Coloco, fecho aqui, aspas. Muito bem. Então nós vamos colocar aqui só para criar uma telinha de efeito, né? Observem que essas coisas aqui são enfeites. É só para mostrar que é possível você fazer desenhos e desenhar, inclusive. Então, eu vou colocar aqui, calcula média. Tá? Copiar essa linha. Se eu executar, vocês já vão ver que ele vai mostrar isso aqui, ó, aqui embaixo. Fica olhando. Então, nós já temos ali. Tá faltando algum comandinho. E o comando que está faltando é o /n aqui, porque ele não está quebrando linha. Então, interessante. Aqui. E para isso a gente vai executando para identificando os erros também. Facilita, né? Bastante. Então, agora executando novamente.
Olha aí. Então, cálculo média. Pronto. Nós não fizemos nada do programa ainda. Agora nós vamos partir para a resolução do problema em si. Então, insira a primeira nota. Aí eu vou colocar leia N1. Aí eu vou copiar, né, para a gente acelerar um pouco o processo. Então, observe aqui eu tenho a entrada de dados, mas eu coloco uma saída no monitor para quê? Para que o usuário tenha uma informação que guie ele sobre o que eu estou esperando dele, né? Então o cursor vai ficar piscando aqui na frente, esperando que eu digite nota 1, tá? Agora, o cursor vai ficar piscando depois ali, no outro caso aqui agora, nós vamos colocar insira a segunda nota. A segunda nota. E aqui leia N2, insira a terceira nota. Leia N3. Aqui nós temos novamente, insira a quarta nota. Leia N4. Certo? Então, observe, eu tenho 4 variáveis que vão guardar aqui as 4 notas que o aluno tirou. E por último, agora eu coloco aqui, então, eu vou criar aqui agora o meu processamento. Aqui eu tenho a entrada de dados e aí aqui a média recebe o quê? Ele recebe o cálculo da média. Então eu posso colocar aqui N1 mais N2 mais N3 mais N4. Tudo isso aqui dividido por 4, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: média vai receber a soma das 4 notas dividida por 4, que é a média aritmética de uma nota. É assim que vocês adquirem a nota, por exemplo, na faculdade ou na escola. Às vezes pode usar a média aritmética ou outro tipo de média, mas essa é a média aritmética. Então vamos lá. Agora o que eu tenho que fazer? Bem, nesse caso, simplesmente mostrar. Então, escreva. Eu posso mostrar o resultado. Para isso, eu quero dar aí 2 espaços, vamos supor, 2 Enter, e vou colocar aqui a média do aluno é igual, colocar aqui média, certo? Então, tá aqui, nosso programa já está pronto praticamente. Vamos fazer a execução e testá-lo. Então aqui, ó, insira a primeira nota. Vamos inserir a primeira nota aqui. Vamos colocar aí 9. Se quiser colocar 9.5, 10, 7.5 e 8. Pressiono Enter. Observe aqui embaixo na saída de dados, arrastei para aumentar. Então, nosso programa mostra um desenho, né, que nós fizemos aqui com um desenho bem simplório. Pede para inserir as notas, eu inseri os valores, tá? Baseado nos comandos aqui, insira nota, leia nota. E por último aqui, ele mostra a média do aluno é 8,75, certo? Então, tá aqui o resultado da soma das notas desse nosso aluno, tá? Bem tranquilo, bem fácil, não tem muito segredo. O que nós estamos fazendo aqui é demonstrando que esse algoritmo, ele executando de cima para baixo, tá? Ele vai fazer exatamente esses passos aqui, ó. Observem. Ele vai escrever primeiro essa linha, executa essa linha. O objetivo aqui é entender isso. Ele executa essa linha, escreve ela aqui, ó. Aqui ele está mostrando o que ele está executando. Executa a próxima. Tá vendo? Opa, cliquei no botão errado aqui. Vamos lá, passo a passo. Passo a passo. Pronto. Próxima linha. Linha 12 agora. 13. 14. Aí ele fica esperando eu digitar uma nota. Vou digitar 10. Próximo. Esperando, vou digitar 10 de novo. Aí, próximo. Ele fica esperando eu digitar 9.5. E próximo. Vou digitar aqui 9.5. Vamos ver quanto vai dar essa média. E dá um Enter aqui. Aí libera o botão. Pronto.
E aqui agora, observem, eu vou calcular e mostrar a média aqui então, tá? 9,75, beleza? Uma coisa que eu não fiz aqui nessa execução foi inspecionar as variáveis. É muito importante. Se vocês quiserem, sempre inspecione as variáveis para aprender. Depois que aprendeu, não é necessário mais, tá? Não é necessário, mas se quiser também não tem problema. Isso aqui é bom para você estar vendo o que está acontecendo no seu programa à medida que ele é executado. Muito bem. Então, solucionamos aqui mais um problema algoritmo de forma sequencial, em que a execução é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele vai interpretando, o computador interpreta de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí nós seguimos uma sequência lógica. Obviamente, isso aqui tem lógica porque se eu tentasse fazer isso aqui, por exemplo, ó, imagine, eu tentasse fazer isso, olha aqui está dando um erro, inclusive. Ele está falando, ó, a variável 2 não foi inicializada. Você deve inicializar a variável, tá? Antes de poder utilizar. Então, o programa aqui está muito bom. Ele está dando a mensagem de erro corretamente, tá? Eu não posso, por exemplo, tentar fazer o cálculo da média sem antes ter entrado com os valores das notas, aliás, tá? Então, eu não posso calcular a média sem antes ter as notas. Então, primeiro eu preciso fazer a entrada de dados, depois o processamento. O que eu estou tentando fazer aqui é fazer o processamento primeiro, para depois fazer a entrada de dados. Então, está errado. Isso não tem lógica, tá certo? Então, aqui nós vamos executar, voltando aqui, né, para o local correto, é aqui, tá certo? Muito bem. Vamos agora copiar esse código, então, também, né? Vou copiá-lo, levar para lá, e ele vai ficar disponível para vocês depois. E nós vamos aqui, então, fazer a cópia desse código. Muito bem. Depois eu faço essa cópia aqui, porque ele deu uma travada aqui um pouquinho. Ok. Então nós já temos a solução para esse problema. Agora eu tenho também, pessoal, o exercício, tá? Esses exercícios que eu resolvi com vocês, o ideal é não estar entendendo os outros, refaçam esse que eu fiz e depois pegue os outros que eu vou passar para vocês. Eu vou passar uma lista de exercício bem grande e essa lista tem 7 exercícios resolvidos, tá? Eu chamo ela de lista do professor, tá certo? Solução do professor. Então, aqui eu vou explicar algum desses exercícios, tá? Para que vocês possam depois estarem estudando com mais calma, né? E refazendo. E tendo dúvida, tentem entender a minha explicação, tá certo? Aqui, a partir de então, nós vamos fazer também alguns testes de mesa, tá? Aqui nós vamos então fazer o seguinte. Para esse caso aqui, deixa eu ver, nós vamos implementar ele do início para ficar mais interessante para vocês estarem vendo o desenvolvimento, tá? Então nós temos aqui um exercício. Esse exercício aqui, ele é um exercício que diz o seguinte, tá? Primeiro exercício, esse na verdade é o exercício 5 da lista. Uma PG, ou progressão geométrica, fica determinada pela sua raiz Q, né, a raiz, pela razão, e pelo primeiro termo, A1. Escreva um algoritmo no Portugal Studio que seja capaz de determinar qualquer termo de uma PG, dado a razão e o primeiro termo. Aqui nós temos a forma, nós temos aqui o termo geral de uma progressão geométrica, né? Então, para eu achar qualquer termo de uma progressão, eu tenho essa fórmula, tá certo? O que é uma progressão geométrica, tá? O que vem a ser uma progressão geométrica? Primeiro, aí nós temos uma progressão geométrica formada quando uma sequência tem um fator multiplicador, resultado da divisão de dois termos consecutivos, chamada de razão comum, que é calculada por... Aí a razão de uma progressão geométrica é dada por o segundo termo dividido pelo antecessor, tá?
ou pelo terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro, e assim sucessivamente eu tenho a razão de uma PG, progressão geométrica. Tem uma outra definição que eu gostaria de mostrar para vocês, que é essa aqui. Aqui eu peguei uma definição aqui do site Mundo da Educação, que é: progressão geométrica é uma sequência numérica que possui uma razão fixa Q e, a partir do primeiro termo, os termos são calculados pela razão Q vezes o seu antecessor. Então, se eu multiplicar a razão vezes o antecessor, eu descubro o próximo. Logo, o inverso é verdadeiro também. Se eu dividir o próximo pela razão, eu descubro o antecessor, e assim sucessivamente, né? Então, aqui eu tenho o termo geral da PG, nós temos a explicação, algumas explicações aqui para demonstrar o que é uma progressão geométrica. Temos aqui algumas... Aí, termo geral da PG é esse aqui, né? O termo geral é aquela fórmula que nós temos. Então, A de N, ou seja, o enésimo termo, um termo que eu não sei, o centésimo termo de uma PG é dado... recebe, né, A1 vezes a razão elevado ao enésimo termo menos 1. E aí nós vamos passar então a um exemplo, né? Nesse exemplo aqui nós temos o seguinte: imagina uma PG que eu tenha como valor de A1, ou seja, o primeiro termo 1, valendo 1. E a razão igual a 2, tá? Como que eu posso representar ela seguindo essa definição que nós vimos aqui, tá? Essa definição, tá? Aqui nós temos uma definição aqui, ó. Progressão geométrica é uma sequência numérica em que, após o primeiro termo, os termos posteriores da sequência são construídos a partir da multiplicação da razão pelo termo antecessor. Então, olha aí. Se eu sei que o primeiro termo é 1, o segundo termo, basta multiplicar o antecessor, que é 1 vezes a razão. É o que está falando lá. Então, 1 vezes 2, 2. Aí, agora, se eu quero descobrir o próximo, é 2, o antecessor, vezes a razão. 2 vezes 2, 4. Aí, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E assim sucessivamente, tá? E aí nós temos aí que o nono termo dessa progressão é 256. Por quê? 128 vezes 2, tá certo? E aí, observem aqui que se eu dividir 256 por 128, sempre vai dar igual à razão. Ou seja, qualquer número que eu dividir aqui, qualquer termo dividido pelo antecessor, tem que dar igual à razão. Tá? 32 por 16, 2. 8 por 4, 2. 4 por 2, 2. 2 por 1, 2. E assim sucessivamente. Tá certo? Essa é uma das propriedades da PG. Muito bem. Agora vamos ver se a nossa fórmula, tá? Eu vou executar o algoritmo e depois nós vamos fazer um teste de mesa. Eu vou explicar o que vem a ser o teste de mesa. Então nós vamos construir o nosso algoritmo baseado nessa fórmula aqui, tá? A1 vezes Q elevado a N menos 1, tá certo? Então, vamos para o nosso Portugal Studio e criar um novo algoritmo, né? Então, vamos aí criar um novo algoritmo. Esse algoritmo está muito fácil. Você fala, professor, mas a fórmula parece muito difícil. Não, é muito simples. Nós vamos aprender aqui agora como linearizar, tá? Como nós vamos linearizar uma equação dessa, que parece muito difícil, mas nós vamos tornar ela uma linha só, a gente resolve toda essa equação, tá? Ou muito mais complexa, a gente vai aprender isso também. Então, vamos lá. Para nós fazermos a linearização da nossa função, nós vamos então aqui criar as variáveis que eu tenho que declarar no meu programa, certo? Tá? Agora, nós vamos observar que nós vamos usar aqui potência, tá? E eu ensinei em umas aulas anteriores, e caso você tenha dúvida, você vem aqui e procure estudar como importar bibliotecas, tá? Como fazer a importação de bibliotecas. Aqui tem, ó, no ajuda do Portugal Studio, você tem inclua biblioteca mouse.
E aí nós temos algumas bibliotecas, e temos a biblioteca matemática. E essa biblioteca matemática, ela tem algumas funções, tipo potência. Aqui, ó, potência é do tipo real, ela retorna um valor real, e ela recebe o primeiro valor antes da vírgula é a base, e o segundo é o expoente, tá? Então nós vamos partir, vamos ter que usar essa função, porque o Portugal Studio não tem por padrão, então eu tenho que incluir uma biblioteca. E aí nós vamos fazer a inclusão usando então, tá, uma biblioteca nova. Tá certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou executar aqui antes do início, que sempre eu declaro inclusão fora da função início. Inclua biblioteca. Inclua biblioteca. Aí, qual biblioteca? O nome dela é matemática. Aí, começando sempre, toda biblioteca começa com maiúsculo. Então, inclua a biblioteca matemática. Isso aqui é necessário para quê, né? Eu uso ela para calcular a raiz. Então, biblioteca, ou seja, tem funções prontas, né? Biblioteca de funções para cálculo de raiz, potência, seno e etc. Tá bom? Então, eu posso fazer vários cálculos com essa biblioteca. Ah, professor, eu não sei quais são eles. Volta aqui em ajuda e vem aqui, ó, matemática. Tem π, arredondar, cosseno, logaritmo, maior, menor, raiz, seno, tangente, valor absoluto, tá? E clicando aqui você obtém exemplos de como utilizar. Então agora nós vamos declarar as variáveis. Nosso problema, ele tem então, nós vimos lá no nosso problema que eu quero descobrir o enésimo termo, então vou chamar ele de AN, e eles são todos do tipo real, então vou chamar de AN. Eu vou ter o primeiro termo que eu vou chamar de A1, vou ter a razão que é Q, né? Tá certo? E nós temos mais alguma coisa que nós precisamos? Nós podemos ter aí agora uma variável inteiro real, o n, que é o valor de n em si, tá? Por exemplo, qual o valor, qual o termo que eu quero saber? Se eu quero saber o oitavo termo, eu tenho que guardar em uma variável, tá certo? Então eu vou guardar na variável n. Esse n tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não, nada a ver. Só uma referência ao nome, tá? Isso aqui é uma variável, a de n é outra variável, tá certo? Só para me lembrar. Então n é o número do termo. Aí nós vamos fazer o seguinte, para a gente começar então, nós vamos fazer a entrada de dados para o valor. Nós vamos pedir aqui, nós vamos executar então, vamos criar o nosso código, escreva. Insira o valor de A1. Ou seja, o primeiro termo da PG. Né? Então, insira o valor de A1. Leia A1. Aí, escreva. Insira qual termo deseja insira qual termo da PG deseja conhecer. Tá? Suponhamos que eu escreva 9, ele vai mostrar para aquele caso anterior 256. Nós vamos executar esse exemplo. Aí leia. Aí nós vamos ler aqui. Ad o N. Isso. Opa. Agora, nós vamos ler, então, a razão da PG. Nós precisamos dela, tá certo? Eu tenho que falar qual a razão da minha progressão geométrica. Insira qual a razão da PG. Porque a razão é o fator multiplicador, né? Eu vou multiplicar por ele o antecessor sempre para obter o próximo. E leia que. Muito bem. E a fórmula agora, professor? E aqui no cálculo? Então, aqui eu tenho processamento agora. Aqui até então foi só leitura. E o processamento? O processamento eu uso A de N, exatamente como na fórmula aqui, ó, A de N,
só que não é desenhado, né? Recebe, tá? Recebe A1 vezes Q. Aí, agora que entra a potência, tá? Eu faria o seguinte, Q, né? Mas Q como? Como que eu faço para fazer Q Q elevado a n menos 1? O n, se o n for 9, por exemplo, Q elevado a 8, né? Seria. Como eu faço isso? Eu não tenho uma função aqui nato, então eu tenho que usar da biblioteca. Então eu vou chamar aqui matemática e ponto, aí eu clico matemática, ponto, aí ele vai mostrar tudo que tem dentro de matemática. Eu quero potência, olha lá, ó. Potência, realiza a exponenciação através da multiplicação da base por ela mesma, tantas vezes quanto indicar o expoente. Ok, tá feito. Então, qual é a base? A minha base eu sei que é Q. Base é Q. E o expoente? Bem, o expoente, ele é n menos 1. Tá? Então, tudo que tiver aqui depois desse parágrafo, vamos colocar aqui dentro de um parênteses também para ficar melhor, né? Vamos ver aqui. Ok, isso aí. Então, agora nós temos aqui já uma fórmula para calcular a potência. Pronto, tudo aquilo lá virou essa fórmula aqui, ó. A1 vezes Q elevado a n menos 1. Como que eu sei que é elevado, professor? A função potência faz isso, tá certo? Então agora eu vou colocar aqui a saída de dados. Escreva. Então, o enésimo termo da PG é igual a, vamos colocar aqui, A de N. Beleza? Pronto. E se eu quiser dar alguns enters aqui, alguns enter, aí ele vai mostrar. O enésimo termo da PG é igual a de N. Pronto, só isso. Vamos executar e ver o que acontece então com o nosso programa aqui, tá certo? Nosso programinha, nós vamos executando ele aqui pressionando Shift F6. Shift F6, então, insira o valor de A1. Vamos usar esse exemplo aqui para a gente testar, né? A1, vamos colocar 1. Quando A1 for 1, tá aqui. Vamos inspecionar, né? Vamos inspecionar para ficar melhor. Então, A1, AN, vou arrastar isso para cá. Q e N. Então, tá ali. A1, Enter, olha lá, A1 vale 1. Qual termo da PG deseja conhecer? Se eu colocar aqui 8, beleza. Insira qual a razão da PG? Se eu colocar 2 aqui, olha lá. O enésimo termo da PG é 128. O enésimo, ou na verdade eu deveria colocar o oitavo, né? Tá, mas ficou um pouco melhor. Então nós vamos arrumar isso aqui também. Então olha aí, o enésimo termo da PG igual a 128. Tá certo? Vamos conferir aqui. Então, o oitavo termo, lá, A de 8 é igual a 128. Tá? Vamos melhorar o nosso código. Então, eu vou colocar aqui ao invés de fazer assim, eu vou colocar aí eu vou colocar aqui. Pronto, agora vai ficar um pouquinho mais bonito. Vamos executar e verificar. Então, olha lá. 1, vamos colocar aí o termo da PG 9. A razão da PG 2. Então, olha lá, o nono termo da PG igual a 256. Ficou muito grudadinho aqui. Eu vou dar uma afastada, executar novamente, só para a gente constar, né? Então, A1, nono, insira com a razão 2, tá ali. O nono termo da PG é igual a, aqui embaixo, ó, o nono termo da PG é igual a 256. Se nós olharmos aqui na nossa progressão, está totalmente correto, tá certo? Então isso indica que a nossa fórmula está correta. Muito bem.
O nosso programa aqui ele foi bem explicado, né, passo a passo. Tá? Se você observar aqui, você vai seguindo o passo a passo, coloca, insere todos os valores que precisa ser lido, que o usuário precisa informar. O que é cálculo, você usa o recebe. Tá? Por exemplo, o que recebe um resultado de um cálculo, ele não precisa ser lido, tá certo? Ele vai simplesmente receber o resultado de uma operação, de um processamento. Então, nosso algoritmo ficou muito bom mesmo. Vamos tentar copiá-lo, né? Vamos tentar copiá-lo aqui. E aí a gente vai estar levando ele para lá para fazer, então, um teste de mesa. Teste de mesa, eu vou estar explicando, é algo muito interessante e essencial dentro da construção de algoritmos. O teste de mesa, na verdade, significa você testar o seu algoritmo de uma forma que você, usando papel e caneta, tá? Você vai fazer o que o computador faria. E como funciona, professor, um teste de mesa? Para esse problema aqui, você constrói, por exemplo, uma tabela assim, em que de um lado você coloca as variáveis do seu problema, tá? Todas as variáveis aí. No caso aí eu teria que colocar mais uma, né? Vamos colocar mais uma linha aqui. Inserir linha abaixo. Eu tenho o que também? Aqui igual a 2, certo? Então, nesse caso aqui, observem, para esse caso em específico, eu tenho aqui a seguinte situação. Então, as variáveis A de 1 é o primeiro valor que eu coloquei lá, que é 2, né? Que é a razão, N é o número do termo que eu quero descobrir, e aqui eu executo a fórmula. Então vamos prestar atenção no detalhe. Então, A de 1, quem é 1? O A de 1 é o próprio 1, vezes a razão, que é 2, elevado a 9 menos 1, que dá 8. Então, aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, 256. 1 vezes 256, exatamente 256. Professor, mas ele faz só para o valor o valor de A1 igual a 1? Não, ele faz para qualquer valor. Então vamos executar aqui. Vamos fazer execução passo a passo, tá? Olha lá. Agora nós vamos inserir A1 igual a 2. Aqui ele está pedindo, ó, o cursor. Eu vou digitar 2 e dar Enter. Aí ele passa para a próxima linha, passo a passo. N, vamos pedir o sétimo termo. E insira qual a razão da PG. A razão da PG nós vamos colocar 3 aqui. Tá? Vamos clicar aqui. Vamos colocar 3 e Enter. Tem que pressionar Enter, tá, pessoal? Depois que você digita um número, senão ele fica parado. E aí ele vai fazer o cálculo. Olha lá, 1458. Se eu quiser provar isso, eu tenho que fazer o cálculo, né? Obviamente, fazer o cálculo lá. Mas se ele bateu para aqueles outros lá, provavelmente vai estar correto. Então, você pode fazer um teste de mesa e provar isso, tá certo? E aí, olha lá, passo a passo, ele mostrou. O sétimo termo da PG, 1458, tá certo? Aqui você pode colocar o termo da PG com razão igual a Q e o primeiro termo igual a 1, né? Mas fica sua vontade. O que você colocar dentro das aspas vai aparecer. E o que você colocar de variável fora das aspas também vai aparecer o valor que está dentro da variável. Muito bem, prosseguindo. Então vamos para o próximo exercício. Temos aqui um pouco, esse aqui depois vocês podem pensar um pouquinho, tá? Isso vai ficar disponível para vocês, então execute o algoritmo. Aqui eu já executei com vocês, né, o passo a passo, mas execute e faça esses testes. Considere que um número de uma placa de um veículo é composto por 4 algarismos. Construa um algoritmo em Portugal que leia esse número e apresente o algarismo correspondente à casa das centenas. Muito bem.
Então nós vamos aí partir então para o próximo exercício. Vamos resolver bastante exercícios, né? Para vocês praticarem. Alguns exercícios assim que têm características bem específicas, eu vou estar resolvendo alguns deles e depois vocês vão ter uma lista para praticar, tá? Quebrar a cabeça e é isso aí. Algoritmo só se aprende errando e praticando. Então, tem que praticar. Muito bem. Agora vamos criar então estamos criando aqui um novo programa. Vamos aí para o nosso programinha. O nosso programa ele pede uma placa. Então eu vou separar aqui, criar uma variável do tipo inteiro. Eu vou chamar inteiro placa e vou chamar aqui algarismo, tá? Eu vou colocar aqui algarismo porque eu quero o algarismo que eu quero, tá? Poderia ser o nome completo ou simplesmente abreviação. Tá? Ou pode ser algoritmo, centena, né? Vamos colocar algo cent. Então, algarismo das centenas, né? Uma abreviação para ficar mais inteligível. O que eu preciso fazer, então, é a mesma coisa. Eu preciso ler a placa. Eu preciso que o usuário me informe qual é a placa. Então, vamos ler a placa que o usuário vai inserir. Insira o número da placa. Para que eu preciso saber número de placa e para que eu preciso dessas informações? No mundo real, por exemplo, vocês precisam, quem tem carro, paga o IPVA baseado no último número da placa. E quem faz isso, o programador pode fazer isso, né? O programador tem que ler o número da sua placa e saber qual é o último número. Como que você faz isso? Usando essa técnica aqui, que nós vamos usar. Os operadores de módulo, tá? E o da divisão inteira, tá? Que retorna o quociente inteiro da divisão. Então vamos ler placa. Então observe, mostra a mensagem na tela, lê o que o usuário digitar e guarda dentro da variável placa. Variável é uma gaveta. Lembrem-se da imagem de uma gaveta que possui um determinado tipo que só pode guardar um tipo de dado. Que dado? Só do tipo inteiro. Então placa vai receber 4 números. E aí o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, tá? Eu tenho que verificar que o número de uma placa, geralmente ele vem assim, tá? Vamos supor número aí, 9852, tá? Aí eu tenho aqui os algarismos da unidade, dezena, centena. Eu estou querendo o algarismo das centenas. Como eu faço para obter esse algarismo exatamente, tá? Como eu faço para obter somente esse algarismo? Fazer armazenar nessa variável aqui somente esse algarismo. Eu tenho que fazer um jogo de lógica com funções e matemáticas, com operadores matemáticos. Tá? Então eu vou colocar aqui alg, contra o espaço ele me ajuda, enter ele preenche. Ó. Então agora, contra o espaço, enter, igual, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Bem, eu vou pegar minha placa, e eu vou ter que dividir ela. Mas como que é a divisão? Nós aprendemos lá que tem um operador chamado mod, tá? E eu vou fazer um mod. O mod é o operador de módulo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar o resto da divisão. Se eu digitar 10 aqui, por exemplo, para essa placa aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir 9.852 por 10 e vai retornar apenas 2 aqui no caso, porque existe 985 dezenas aqui nesse número, tá? Existe 985 conjuntos de 10 valores. E eu não quero isso. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte, separar essa parte dessa aqui. Como que eu faço? Eu faço de uma fórmula um cálculo que eu elimino esse 9 e deixo somente o número 852. Como? Eu divido isso aqui por milhar, uma unidade milhar. Aqui eu tenho 9 unidades de milhar e aqui essa função aqui me retorna somente o resto dela, tá? Então placa 9.000, a função mod 1.000 me retorna somente o resto, que é 852. Bem, e o que eu faço com esse 852? Eu vou até aqui para esse exemplo aqui, vamos construir com aquele exemplo lá, né?
9852. Eu vou até colocá-lo aqui, 9852, tá certo? Então, aqui no nosso teste de mesa, para eu saber se a minha função vai funcionar, então, placa, algoritmo, sente, né? Então, eu vou colocar aqui 9852. Vamos executar matematicamente. Matematicamente, a regra diz que eu tenho que resolver primeiro os parênteses, né? Então, vamos resolver o parênteses e ver o que acontece aqui. Se eu pegar aqui 9852, tá? Se eu pegar a calculadora, tá? Do programador, para vocês verem, eu posso pegar aqui a calculadora do programador, né? E eu vou colocar 9852 mod 1000. Observem, sobra 852, tá certo? 852. Por quê? Porque ele vai dar aqui, dá 9 inteiros e sobra isso aqui. Esse é o resto da divisão. Pronto, dá isso aqui. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou obter aqui, se eu quero a parte... Quantas centenas tem aqui? Basta eu dividir por 100. Basta eu dividir esse número aqui que tem até ou no máximo a casa das centenas e dividir ele por 100, que eu descubro exatamente quantas centenas ele tem, que é o 8, no caso não é 9, né? Para esse exemplo aqui é 8. Então, observe, ele me retornou, na verdade, o número da casa das centenas. Beleza? E isso é importante. Então, a fórmula que eu vou usar é essa aqui, ó. Eu tenho que construir, às vezes, a fórmula, um modelo matemático para resolver o meu problema, né? Mas é esse aí. Então, vamos ao nosso algoritmo aqui. Então, div 100. Beleza? Então, estando feito, agora o que eu vou fazer aqui... div, o comando div não existe, tá, pessoal? Aqui, desculpa, é que aqui o div é uma palavra que a gente usa em Portugal, muito usada, é na verdade divisão. Como aqui eu estou dividindo inteiros, né, ele vai me retornar o número 8. Pronto, e aqui agora eu vou pedir para escreva o algarismo da centena da placa. Aí vou colocar a placa aqui, né? Vou mostrar a placa. Da placa é igual a... Vamos mostrar aqui alg, Ctrl espaço, Enter. Pronto. Ele já vai me mostrar. Eu vou colocar o barra N aqui, ó. Observe que barra N, quantos barra N eu colocar aqui é a quantidade de Enter que ele vai dar, tá? Então vamos executar aqui agora e vamos colocar aquela placa que nós falamos ali, que é 9852. Olha lá, insira o número da placa 9852, está aqui. Vou pressionar Enter. O algarismo da centena da placa é 8. Correto, correto, correto. Muito bom, tá certo? Então, nós conseguimos fazer aqui para obter o algarismo da casa das centenas, tá? Aqui eu peço o seguinte, como ficaria a fórmula se eu tivesse que saber o algarismo da casa das dezenas? Aqui, ó. Como que ficaria a fórmula, então? Tá? Aí, o que eu preciso fazer nesse caso? Muito bem. Então, nós podemos construir essa fórmula também. Se eu quisesse, eu poderia tentar construir uma fórmula aqui que ele me retornasse o algarismo das dezenas. Vamos criar aqui uma outra variável para não apagar. Então, vou colocar aqui algarismo dezena. Tá? E vamos fazer o cálculo com esse aqui e ver se vai funcionar. Algarismo dezena. Então, vamos perceber aqui que se eu fiz aqui esse número e eu extrair esse valor, eu posso fazer diferente. Eu posso dividir isso aqui por centena. Fazer um mod 100, que aí vai sobrar somente isso aqui, ó. Certo? Só vai sobrar esse valor aqui. E aí, tá? Então eu pego todo esse valor, mod 100, vai sobrar 52, porque eu tenho 98 centenas nesse número, né? Se eu pegar 98 centenas, 98 vezes 100, vai dar 9.800.
e sobra 52, né? Falta 52. Esse 52 é justamente o que eu quero. Então, se eu fizer o teste de mesa para o caso ali, eu vou até copiar, né? Copiar para esse caso aqui, a fórmula ficaria assim, ó. Então, essa fórmula ficaria mod 100 div 10. Por que div 10? Porque aqui vai sobrar 52 e aí eu pego justamente 52 dividido por 10 dá 5. E aí eu já obtive. É um jogo de lógica, tá? E aí eu tenho que usar a minha lógica e tentar fazer um algoritmo que para qualquer número que eu digitar, ele sempre vai me retornar o algarismo da casa das dezenas, nesse caso. Tá? Para eu não estragar o nosso algoritmo, eu fiz uma outra conta. Então vai ser placa mod 100 dividido, que é o div aqui, divisão inteira, por 10. E aí eu vou copiar essa linha. E aí eu vou colocar o algarismo das dezenas da placa. Vou colocar só um barra N aqui. É igual a esse aqui. E aí eu posso colocar aqui no final um barra N para ficar afastado, né? Do final do programa. E aí vamos executar. Então, 9852 é a nossa placa, então 9852 está aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, insira o número da placa, 9852. O algarismo da centena da placa 9852 é 8. E o algarismo da dezena da placa deu errado porque eu não mudei aqui. É algarismo da dezena. Olha lá, é da dezena. Opa, deu errado, né? Então, corrigindo. Pronto, vamos executar novamente. Então, 9852. Agora sim. Então, algarismo da centena, 8. Da dezena, 5. Se fosse outra placa, professor, vamos colocar aí. 4762. Algarismo da dezena, 7. Algarismo da centena, 7. Algarismo da dezena, 6. Tá certo? Então, tá aqui. Solução do nosso problema para algarismo, para a gente descobrir os algarismos. Vocês vão ter exemplos para fazer outros e outras coisas com essas funções aqui, né? A função módulo. Então, isso é importante resolver esse exercício para que vocês entendam exatamente como utilizar ela e para qual utilidade desses operadores, né? Continuando nossa aula, né? Nós temos aí, então, resolvemos esse problema, tá certo? Agora vamos para um outro. Escreva um algoritmo no Portugal Studio que leia dois números reais e imprima a média aritmética entre dois números com a seguinte mensagem. Bem, esse aqui nós já fizemos um que calcula a média de 4, né? Então não vamos fazê-lo mais, mas ele vai estar disponível para vocês também, tá? Na solução do professor da lista de exercício que eu passo para vocês, tá bom? Então aqui tem um exemplo de como solucionar um problema de maneira muito simples, né? A média de dois números, nós fizemos a média de 4, que obviamente é exatamente igual à média de 2, né? A diferença é que eu tenho, olha lá, eu tenho aqui o segundo exercício que nós fizemos, a média de 4 números. Leu 4 números, calculou a média dos 4 números, tá certo? Muito simples esse exercício. Esse aqui, talvez, para a gente linearizar, fica mais interessante, né? Para muita gente, muitos alunos podem assustar quando vê isso. Mas, professor, e agora? O que é isso? Não, isso aqui nada mais é que a divisão da soma desses dois números por esse. Então, eu tenho que simplesmente colocar entre parênteses esses dois dividido por 2, tá? É muito simples, mas vamos lá. Ó, seja uma sequência A, B e C determinando uma progressão aritmética PA, né? O termo médio B de uma PA é determinado pela média aritmética dos seus termos sucessor
C e do antecessor A. Com base nesse enunciado, construa um algoritmo no Portugal Studio que calcule o termo médio através de A, C. Tá certo? Então agora nós vamos fazer aqui, tá, o cálculo, esse algoritmo, para tentar linearizar, para que a gente linearize isso aqui. Então, olha bem esse exemplo, né? Se eu tenho aqui uma PA, né? Uma PA, progressão aritmética, aqui pelo jeito ela tem uma razão 5, né? 5 e o outro 15. Qual é o termo médio? É somar 5 mais 15 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 30 e 36. Somar os dois aqui, dividir, vai ter que dar, então, 33. Sabe? Aí eu sei que a razão é 3, né? Então, baseado nessa fórmula aí, ó, tá ok? Tá aqui o teste de mesa. Coloco as variáveis de um lado, atribuo valores para ela. Ó. A vale 30, C 36, termo médio da PA é 30 mais 36 dividido por 2. Observe que aqui, tá? Eu linearizei essa equação aqui, tá certo? Então, primeiro eu somo os dois, divido por 2 aqui, e aí eu descubro o termo médio, tá? Então, o algoritmo vai ficar muito simples. Vamos fazê-lo, né? Bem simplesinho. Então, vamos criar aqui um novo algoritmo para isso. Vamos aí declarar algumas variáveis, né? Vamos declarar variáveis do tipo real. Nós temos aqui, então, as variáveis que a gente vai declarar. A gente vai declarar A e C, vamos chamar de C, e termo médio, né? T médio. E aí, que o termo médio é o que vai receber, tá? Então, B aqui seria o termo médio. Então, a gente poderia até usar A, B e C mesmo, né? Vamos usar A, B e C. Então, para ficar do jeito que está na fórmula, A, B e C. Então, se eu tenho 3 termos, B é o do meio, né? Então, eu quero saber qual é o termo do meio. Então, vamos aí à entrada de dados. A entrada de dados, nós vamos ter, então, insira o primeiro termo, opa, tudo maiúsculo aqui, insira o primeiro termo da PA. Ponto. Opa. Muito bem. Leia todo minúsculo, não aceita maiúsculo aqui, ele só aceita maiúsculo porque eu declarei maiúsculo ali, né? Então, leia A. Aí, A é o primeiro termo. E aí eu vou fazer o seguinte, copiar essas linhas aqui, né? E colá-la. Insira o segundo termo da PA. O segundo é o terceiro, na verdade, né? E aí, leia B, leia C. E agora eu vou pedir aqui o termo médio, que eu vou chamar ele de B. Tá? O termo médio poderia ser B, poderia ser qualquer outro, mas como B está aqui no meio, tá? Vou usando essa fórmula exatamente do jeito que ela está aqui, eu vou manter. Então, B recebe, tá? B recebe quem? A mais C dividido por 2. Beleza, tá certo isso? Bem, observem a nossa fórmula aqui, que A mais B, eles têm de ser somados primeiro para depois ser dividido. E do jeito que está aqui, ó, seguindo as regras de prioridade da matemática, né? A ordem de prioridade, C, aqui eu tenho C dividido por 2, tá certo? Então, ele vai fazer primeiro C dividido por 2, depois somar esse resultado com A. E não é isso que nós queremos. Então, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Usar um operador que tem precedência, prioridade, é os parênteses. Então, tudo que estiver dentro do parênteses aqui vai ser feito antes de eu fazer a divisão. Então, agora sim. Então, eu tenho exatamente essa fórmula aqui, linearizada aqui nessa função, nessa equação. E, por último, eu posso somente escrever aqui, né? Escreva o termo médio
da PA é igual, aí eu vou colocar aqui, B, B maiúsculo, né? Isso, vamos colocar um Enter aqui para ele, ok. Vamos executar. Então vamos colocar aqui 30 e 36. Olha lá, o termo médio da PA é 33, tá certo? Se eu quiser inspecionar os valores das variáveis, lembrando, é só clicar sobre elas e arrastar para o canto de inspeção aqui. E aí eu vou executar vendo, visualizando o que está acontecendo. Ó. Insiro o primeiro termo da PA, o cursor está piscando, eu vou digitar aí 10 e 30. O termo médio é o 20, tá certo? É como se eu tivesse uma PA 10, 20, 30, 40, tá? Em que a razão é de 10 em 10, tá certo? Muito simples, né? Um exercício bastante simples, bastante prático. Eu vou ter o exercício, vai estar disponível para vocês também. Então, resolvemos mais um exercício aqui. O teste de mesa nós já apresentamos, que é bastante simples, né? Isso aqui vocês viram muito lá no ensino médio, que era converter temperatura de Fahrenheit, né, de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, não é isso? E aqui nós temos o seguinte: escreva um algoritmo em Portugal Studio, no Portugal Studio, que leia uma temperatura em graus centígrados e apresente a temperatura convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é essa aqui. Bem, é muito simples aqui. A gente pode pensar para eu fazer o teste. Então eu coloco as variáveis que eu vou ter aqui são, tá? As variáveis que eu tenho aqui então é a variável grau Celsius e eu tenho a fórmula 9 vezes temperatura em centígrados mais 160, tudo isso aqui dividido por 5, eu obtenho a temperatura em Fahrenheit. Ou seja, quando a temperatura em Celsius for zero, vamos ver, 9 vezes zero, 0 mais 160, 160. 160 dividido por 5, 32. Isso aqui eu acho que é um valor padrão, né, que todo mundo conhece bem. Então, 0, quando aqui está 0 grau, nos Estados Unidos, e onde mais usar essa medida de temperatura, tá? Eles vão chamar, vão dizer que lá está 32 Fahrenheit, ok? Então vamos à solução do algoritmo, que também é bem simples e é uma solução sequencial, tá ok? É uma solução sequencial. Vamos lá. Eu tenho aqui agora, vamos aí declarar as nossas variáveis, né? Então eu tenho variáveis agora que eu vou estar declarando. Eu vou declarar Fahrenheit, um F de Fahrenheit e um C de Celsius aqui, tá? Opa, esqueci do tipo, né? Real, não pode esquecer. Então, observe. Se eu esquecer o tipo de dado, o programa já reclama. E isso é bom dessas IDEs hoje, que elas fazem isso. Então, agora eu vou pedir aqui, insira a temperatura em graus Celsius. Aí eu vou deixar aqui para o usuário ler. E aí leia C. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Simplesmente cálculo. Observem, aqui eu tenho entrada de dados e na próxima linha aqui agora eu já vou ter o processamento. Ó. Então, Fahrenheit, eu tenho como? A fórmula é bem grande, parece, não é nada. Olha aí, 9 vezes C, simples. Ó. 9 vezes C, tá? Mais 160. Tudo isso aí dividido por 5, coisa mais fácil, né? Vocês viram que não tem dificuldade, basta compreender como funciona a lógica, entender e saber quais operadores você tem que usar, tá certo? Isso nós já vimos, quais são os operadores aritméticos, lógicos, relacionais, tá? Então temos que usá-los agora. Então vamos lá, escreva saída de dados, né? A temperatura em graus
Fahrenheit é, aí nós vamos colocar aqui a temperatura que é F, tá? Por que, professor, F? Tão simples, só uma variávelzinha. Muito simples, olha, vamos inspecionar. Vamos inspecionar, vamos executar no passo a passo. Olha lá. Primeiro, vai aparecer insira a temperatura em graus Celsius. Pressiona mais uma vez até o cursor piscar. Piscou, vamos digitar aqui 0 grau. Quando aqui for 0, lá tem que dar 32. Nós já mostramos lá no teste de mesa. É um teste para ver se está tudo certo. E aí eu vou dar um Enter aqui, 0, Enter. Aí libera aqui passo a passo. Calculou, olha aí. Quando em Celsius C aqui for 0, F vai ser 32. Bateu. Bateu, bateu, bateu. Tá? Então, olha lá, escreva. Olha lá, a temperatura em Fahrenheit é 32. Tá certo? Professor, eu quero colocar aquela bolinha, o ozinho em cima lá da... Podemos, vamos fazer também. Tá certo? Então, aqui nós vamos colocar aqui na frente desse programa. Vamos encerrar aqui a execução. Vamos colocar aqui do lado o ozinho aqui. Vamos colocar aqui Celsius, 0 graus Celsius é igual Pronto, vamos ver. E aí nós temos o nosso programa. Nós poderíamos melhorar alguma coisa? Acredito que não, né? Vamos lá, executando rapidinho. Então, 0 graus aqui, olha lá. Ó, 0 graus Celsius é equivalente a 32 Fahrenheit, né? Ok? Beleza? Ok, muito simples o algoritmo, né? Bacana, parecia ser um problema grande, mas é bem simplesinho. Já resolvemos. Temos aqui mais 2 exercícios, vamos ver. É criar um algoritmo em Portugal Studio que leia um valor de hora, nós temos aí hora e minutos, e informe, calcule o total de minutos que se passaram desde o início das 0 horas. Bem, aí é só tem que entender um pouquinho de matemática, né? Um pouquinho só de matemática. E no teste de mesa na mão, eu teria que fazer o seguinte: imagine que agora fosse 16 horas e 45 minutos, tá? Quantos minutos se passaram? Eu tenho que fazer o seguinte: cada hora eu sei que tem 60 minutos. Então eu multiplico 16 vezes 60 e depois eu multiplico ali vezes 45, no caso aqui está pedindo o total de minutos se passaram desde o início. Na verdade aqui, né? Na verdade aqui eu vou ter que colocar mais 45 e não, porque aqui já está em minuto, tá? Então aqui eu multiplico horas vezes 60 mais os 45 minutos, mais o total de minutos que já se passaram até agora, tá certo? E que deve dar esse valor aqui, tá? Basta multiplicar aqui 16 vezes 60. Vamos fazer aqui a abertura da nossa calculadora. 16 vezes 60 mais 45. 1005, correto, bateu, né? Então é isso aí. Esse é um teste de mesa. Então, um algoritmo bem simples também. Vamos lá, construí-lo de maneira bastante rápida. Então, o que nós precisamos aqui? Para esse cálculo aqui, nós vamos precisar, então, da valores inteiros, né? Observe que lá os valores são inteiros, então vamos precisar da hora, o minuto e o total de minutos, né? Eu poderia colocar total min, total, mas qualquer valor, qual variável eu quem dou o nome, tá certo? Eu dou o nome aqui, ela já aparece aqui. Então, o que eu vou fazer? Leia a hora. Eu vou ler a hora e vou ler os minutos. Só que aqui o ideal é que eu escreva, né? Escreva.
Insira a hora atual. E aí, leia a hora. Escreva. Insira os minutos atuais. Colocar 2 pontos, um espaço para ele não sempre fazer isso aqui, um espacinho, se eu quero que a leitura fique na frente. Leia minutos. E agora o que eu tenho que fazer? Cálculo. Total vai ser igual, então, o quê? Total é igual a hora vezes 60 mais minuto. Tá certo? Muito bem. Então agora nós temos o seguinte. Só essa fórmula aqui resolve? Só isso aí. Resolveu o nosso problema. Então agora vamos escrever a mensagem de saída. Então, o total de minutos se passaram, colocar aqui, né, entre aspas, coloca vírgula, total, espaço minutos, desde as 0 horas. Tá ok? Beleza, vamos fazer o teste e verificar. Então vamos colocar, vamos supor que fosse 16 horas e 45 minutos. Olha lá, se passaram 1.005 minutos desde as 0 horas. Nós fizemos o teste de mesa aqui e confirmamos que está certo. Então nosso algoritmo está correto, tá? Nosso algoritmo está correto também. E aí uma pergunta aqui, altere esse algoritmo para que calcule também quantos segundos se passaram desde as 0 horas. Isso é muito simples, né? Basta eu ter que pensar um pouco, multiplicar todos esses minutos vezes 60 segundos, correto? Se eu tenho 1 minuto tem 60 segundos, 1.000 minutos eu basta multiplicar por 60 também, que eu descubro a quantidade de minutos que se passaram. Bem, para encerrarmos a nossa aula de hoje, tá? É uma aula longa, bem extensa, né? Mas com bastante exemplos. Eu creio que se vocês praticarem esses exemplos aqui que a gente está fazendo, não tem como vocês ficarem com dúvidas acerca de estrutura sequencial, que é simplesmente construir os passos lógicos usando os comandos bem básicos da linguagem Portugal Studio, e que quando vocês forem migrar, quando nós formos migrar para uma linguagem C, vocês vão ver que está muito próximo, tá ok? Então vamos lá. Criar um algoritmo em Portugal Studio que leia o valor de um depósito, o valor da taxa de juros do mês, calcular e imprimir o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento. Bem, aqui nós temos alguns cálculos de porcentagens. Para fazer isso na mão, eu tenho que saber fazer isso na mão para fazer no computador, tá? Então seria mais ou menos o seguinte: calcular e imprimir o valor do rendimento. Então eu vou ter aqui um depósito. Imagina, eu depositei 100. A uma taxa de juros de rendimento de 5%, ou seja, ao mês, né? De juros ao mês. Então, se eu coloquei 100, no final de um mês eu vou ter 105, tá? Então, como que eu faço para saber isso? Eu tenho que fazer o seguinte: rendimento é dado por 100, né, que é o meu total aqui, que é o meu depósito, tá? O valor do meu depósito, vezes 5%, se escreve assim, 5% é 5 dividido por 100, tá? Ou 0,05, tá? Basta dividir 5%, vai dar 0,05. Então, 100 vezes 5% é igual a, eu posso tanto dividir aqui quanto multiplicar primeiro, porque a ordem de precedência é a mesma, né? Então eu multiplico 100 vezes 5, 500. 500 dividido por 100 dá 5. Então o rendimento no final do mês, olha lá, calcular e imprimir o valor do rendimento e o valor total é 5. E o valor total? Basta somar então o valor inicial, o depósito, mais o rendimento. Então, depósito, R$100, mais o rendimento. É como se eu tivesse feito isso aqui. A fórmula seria essa aqui, ó. Depósito
mais rendimento. Tá? A fórmula aqui, como que fica, professor? Aqui fica depósito vezes 5 dividido por 100. Tá? Ah, eu poderia colocar aqui 0,05? Poderia, tá? Porque já é o resultado da divisão de 5 por 100. Dá na mesma. Então, 5 dividido por 100, ou 5%. Beleza? Então, tá fácil. Nós já sabemos. As fórmulas estão aqui. Essas são as fórmulas. Tá? E a saída de dados serão essas. Ó. O valor do rendimento é 5, o valor total é 105. Então vamos para o nosso Visual Portugal Studio e vamos implementar aqui o nosso último algoritmo da nossa aula hoje, tá certo? Vamos começar então aí criando as nossas variáveis. Dinheiro é real, né? Todo dinheiro, até o nome é real. Nosso dinheiro é real. Então, depósito, eu tenho a taxa de juro que eu quero, o total final e vou ter aí o rendimento, tá? Variáveis rendimento. Então, eu vou pedir para o usuário inserir alguns valores. Então, insira o quê? O que eu quero que ele insere? Insira o valor do depósito. Valor do depósito. Dois pontos. Leia depósito. Aí eu tenho escreva, insira o valor da taxa, né? A taxa em porcentagem. A taxa, o valor da taxa. Coloquei bem descrito para não errar, né? Porcentagem inteira. Então, próximo passo, agora que eu já vou ler a taxa, leia taxa. Próximo passo aqui agora é fazer os cálculos. Então, olha aí, processamento. Então, eu vou fazer o processamento usando as fórmulas. Então, aí eu tenho aqui o rendimento. Vamos conferir. Rendimento recebe o quê? E nós já fizemos a fórmula. Ó. Rendimento recebe o depósito vezes 5%. Então, recebe depósito vezes 5%. Tá? Esse é o rendimento. E o total? Total recebe depósito mais rendimento. Beleza? Aí agora basta fazer a saída de dados aqui. Tá? Então escreva. Eu tenho agora o valor do rendimento é igual a rendimento. Tá? E o valor total após o rendimento igual a, coloca aqui, total. Se eu executar assim, eles vão aparecer tudo na mesma linha. Então eu coloco um barra N aqui, tá? Vou colocar um barra N aqui, outro aqui no início. Barra N ele vai ser interpretado como um comando. Todo barra N dentro da minha vai ser interpretado como comando. Assim como se eu colocar aqui barra T, 2 barra T, tá? Ele vai entender isso aqui como sendo um comando para dar 2 tab, tá certo? Porque nós explicamos, isso aqui é interessante observar que na tabela ASCII, barra T é um comando, é um código, é um caractere que significa dê um espaço é um espaço de um tab, tá? Então aqui eu estou dando 2 tabs, tá certo? Então vamos aí ao exemplo lá. Vamos colocar executar Shift F6 e aí aparece aqui, insira o valor do depósito. Vamos colocar com 100 que fica mais fácil. E 5, né? Olha lá, o valor do rendimento é 5, o valor total após o rendimento é 105. Agora, observe, olha aí, ele deu 2 tab, ó. Se eu colocar mais um tab aqui para ver em cima, vamos fazer um teste. Mais um tab aqui, executando. Tá? Aí eu vou colocar 1000 agora.
5%. Tá lá. O valor do rendimento é 50, aí ele alinhou. Vocês viram aí, ó? 3 tab, ele alinhou com esse. Ficaram alinhadinhos. 3 tabs. O valor do rendimento é 50 e o valor total do rendimento é 1.050, tá certo? Se eu depositei R$ 1.000 no banco, esperando receber 5% ao mês, no final do mês eu tenho, meu dinheiro rendeu R$ 5, tá certo? Muito simples, né, pessoal? Bacana, muito legal. O que vocês precisam agora, próximo conteúdo que vai ser, nós vamos ver estrutura de seleção. Mas, por enquanto, o que vocês precisam agora é praticar. Pratiquem todos esses exercícios. Comece por esses que eu resolvi, passo a passo, tente entender, não entendeu, faça de novo. Depois pegue outros exercícios semelhantes e façam, e assim vocês vão fazendo a sua mente conseguir acostumar com a resolução de algoritmos usando essa ferramenta que é fantástica, tá? Então hoje o nosso conteúdo, nós vimos aí, né, estruturas de controle, vimos então estrutura sequencial, que nada mais é que a execução de um programa na sequência, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita, tá certo? Então isso nós chamamos de estrutura sequencial. Algo bastante bem simplório, é o início de tudo, tá? Daqui a pouco a gente vai estar vendo estrutura de seleção, onde a gente vai ter que ver estrutura de controle em que usa seleção, em que eu seleciono os blocos de comando que eu vou executar. Eu ignoro um bloco e executo outro. Eu pulo muitos comandos, porque não é a intenção. Tá? Por exemplo, eu não vou mostrar para um aluno, coloco no meu programa, você foi aprovado, mas eu só vou mostrar aprovado se o aluno alcançou a média. Então eu tenho que fazer uma seleção, tem que fazer uma estrutura de controle, tá? E é o que a gente vai aprender no próximo conteúdo, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E que vocês pratiquem bastante. Foi bem extensa, porque eu quis demonstrar vários exemplos, mas eu acredito que fazendo toda essa aula aqui, vocês vão ficar feras, beleza? No mais, é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima, ok?